Sérgio, o Hadler acabou de dizer uma expressão aí que me deu uma certa, assim, me sacudiu um pouco. Ele disse assim, natural. A palavra natural nesse contexto talvez seja mais difícil de ser entendida. E querendo esticar um pouco o teu raciocínio no final do primeiro bloco, quando você diz há indivíduos com características genéticas que dão a esse indivíduo uma tremenda vantagem em determinadas provas. E você é um especialista nesse campo. Lendo a revista Economist da semana passada, me impressionou também a ideia do doping genético. E eu não sei se eu estou avançando um pouco no campo da ficção científica, de dizer que especialistas como você, me perdoe a provocação, estariam quase em condições de criar isto que o Hadler disse, é natural, parece natural, mas é uma evolução genética que acaba dando a certos indivíduos grande vantagem em relação a outros em competições. Isso é possível? Quando o Hadler estava falando, me ocorreu que eu tinha mencionado o caso de um esquiador finlandês que tinha uma variação genética no receptor da eritropoetina, mas na verdade, obviamente, você tem de adaptar o atleta ao esporte. Quer dizer, você não vai pôr um indivíduo de 1,50 m, a Daiane Santos, para jogar basquete nas Olimpíadas, quer dizer, então você tem de adaptar o equipamento que a pessoa nasceu ao esporte que ela vai fazer. Agora, o doping genético é algo que certamente vai fazer parte do futuro do esporte. Hoje em dia já existem, por exemplo, supercamundongos, né, que foram tratados com terapia gênica, com modificação gênica, são transgênicos, por exemplo, para produção de fatores de crescimento muscular. E uma nova área está se abrindo agora, porque o crescimento do músculo ele é controlado por fatores positivos, que é no caso esse chamado IGF, e fatores que impedem o desenvolvimento excessivo do músculo, que é um chamado miostatina. E existem, inclusive, recentemente foi descrito um bebezinho que tinha uma deficiência genética de miostatina, que era um pequeno Hércules. Isso teve na imprensa há uns 2 ou 3 meses atrás. E existe, na verdade, também um gado belga que é extremamente musculoso. Então, o que vai acontecer no futuro é que isso que a gente já pode fazer com animais, obviamente eles vão querer fazer com humanos, ou seja, estimular crescimento de músculo. Isso não precisa de ser no corpo inteiro. Por exemplo, você pode simplesmente identificar alguns grupos musculares que são importantes para o esporte e estimular a hipertrofia daqueles grupos musculares específicos. Você pode, na verdade, para um indivíduo que seja um velocista, você pode querer modificar geneticamente, e a gente já sabe que, por exemplo, estimulando o gene da miosina 2B, você pode aumentar o número de fibras rápidas. Então isso favoreceria muito o indivíduo que corre 100 metros rasos. Ou você pode aumentar o número de fibras lentas, o que, com a calcineurina, o que por exemplo, ajudaria tremendamente um maratonista. Eu concordo plenamente com a colocação do Sérgio. Quer dizer, isso aí infelizmente, o futuro do doping. E todo o sistema de controle já está preocupado com isso. Já há alguns anos vem se providenciando a reunião de especialistas no mundo todo, há conferências internacionais só sobre essa preditibilidade, vamos dizer assim, do doping genético. Nós acreditamos que ele vai acompanhar o desenvolvimento da área médica e biomédica e biotecnológica. Com certeza ele virá. Agora, você tem condições, Hadler, você tem condições de detectar isso que nós estamos chamando de doping genético? O que acontece com os laboratórios hoje é que eles estão nessa situação de antecipação. Enquanto antes nós só esperávamos uma fraude para correr atrás do fraudador, hoje o que o sistema está fazendo é imaginando qual será o próximo passo e já desenvolver mecanismos de controle. Eles têm condições, você como especialista, de se antecipar a um tipo de horrível mundo novo, eu diria, como o Sérgio disse, onde você desenvolve num atleta apenas aqueles músculos que interessam para aquela prova? Sim, existem formas. Uma das formas que nós, na verdade, estamos trabalhando seria tentar, através de uma descoberta fisiológica, anatomofisiológica, que foi o túnel de temperatura cerebral, que deu agora um acesso, uma janela para dentro do cérebro, criando então
uma possibilidade de identificar alterações térmicas no organismo e drogas, muitas das drogas, tanto não só anabolizantes, se nós lembrarmos o que o atleta está tentando aumentar o metabolismo, com o aumento do metabolismo se aumenta a temperatura corpórea. Por isso é como se a máquina tivesse, o seu carro tivesse trabalhando mais, o que acontece com o motor? Aumenta a temperatura. O que nós podemos... O que você está falando é uma espécie de assinatura térmica de uso ilícito de drogas? Exatamente. O futuro nós poderíamos controlar, uma outra forma, são formas de se controlar o uso de substâncias que poderiam ser identificadas, por exemplo, durante uma competição, através daquele desempenho do atleta, por exemplo, com a assinatura térmica seria uma delas. Mas deixa eu usar uma figura aqui que é praticamente de uma caricatura. Eu vi essa caricatura na imprensa internacional na semana passada e se refere a essa dificuldade que eu sinto, pelo menos quando eu mexo com esse assunto, que é saber exatamente onde está a diferença do que é natural, por isso que quando o Hadley usou a palavra natural, eu fiquei tão impressionado, e o que é simplesmente um desenvolvimento quase de Frankenstein, vamos falar dessa maneira. Era uma caricatura de 4 nadadores que iam se jogar na piscina. 3 eram seres humanos, o 4º tinha a forma de um peixe. Essa caricatura queria dizer o seguinte: a medicina, a ciência, enfim, como a gente quiser dizer, caminhou de tal maneira que era capaz, nessa caricatura, nesse abuso, nesse exagero, de criar um indivíduo parecido com um peixe, que evidentemente ganharia qualquer competição de natação. E é essa a questão que eu acho que se coloca. Você acha isso possível? Em outras palavras, sendo possível, por que não então? Novamente, o fator natural e o fator benefício, eu acho muito importante de ser colocado. Se o tipo de treinamento que está sendo utilizado, ele vai beneficiar o atleta, sem colocar esse atleta a nível de um perigo para a saúde do atleta. Eu acredito que essa faz parte da vida de todos nós. Se você quiser se dar bem em matemática, você vai ter talvez uma vocação natural e você vai estudar a matemática e você vai estudar técnicas que possam ajudar você a solucionar um problema mais rapidamente.